Olá, meus caros, estamos ao vivo para mais um estudo referente à questão dos métodos anticoncepcionais. Se é pecado a mulher utilizar algum método anticoncepcional, abortivo ou não, se a cristã pode evitar ter filhos. Até foi uma dúvida, uma questão que alguém falou na última live aqui nesse canal. E vai ser até um estudo profundo sobre, até vou trazer o que pensa a Igreja Católica, o catecismo da mesma, o que a palavra de Deus diz, enfim, muitas coisas para falar. E eu vou dizer o que está na Bíblia, né? Agora, fica na consciência e no critério de cada um. Deus pode perdoar qualquer ato que seja equivocado. Agora, se a pessoa continua no ato errado e não se arrepende, aí é com Deus, né? Bom, chega de delongas, vamos então falar sobre isso. Começando com o posicionamento da Igreja Católica. Aí muitos vão dizer, mas por que a Igreja Católica? Olha, a maioria das doutrinas da Igreja Protestante advém do catecismo ou da doutrina católica. É muito semelhante, tirando a questão de idolatria, de estátuas, de adoração em imagens, a questão de usos e costumes e da doutrina bíblica, muitas coisas são iguais. Então, vamos lá. Qual é a posição da Igreja em relação ao anticoncepcional? Segundo a doutrina católica, em todos os casos e situações, a Igreja, ela tende a favorecer a vida e preza pelo seu valor inestimável. Por isso mesmo, a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, na instrução sobre o respeito à vida humana, nascente e a dignidade da procriação, afirma que o dom da vida que Deus, Criador e Pai confiou ao homem, exige que esse tome consciência do seu valor inestimável e assuma a responsabilidade. Esse princípio fundamental deve ser posto no centro da reflexão, a fim de esclarecer e resolver os problemas morais suscitados pelas intervenções artificiais na vida nascente nos processos da procriação. O mesmo documento ainda esclarece que a contracepção priva intencionalmente o ato conjugal da sua abertura à procriação e, dessa forma, realiza uma dissociação voluntária das finalidades do matrimônio, isso é, as dimensões unitiva e procriativa. O que diz o Catecismo da Igreja Católica? Diz ao salvaguarda, abre aspas, esses dois aspectos essenciais, unitivo e procriador, o ato conjugal, conserva integralmente sentido de amor, mútuo e verdadeiro, e a sua ordenação para a altíssima vocação do homem para a paternidade, fecha aspas, Catecismo 2369. Por isso mesmo, os métodos anticoncepcionais são completamente ilícitos, pois é contra o maior dom da pessoa, a vida. E aí muitos vão dizer que é doutrina de homens, muitos vão dizer que é doutrina da Igreja Protestante. No Catecismo da Igreja Católica está previsto isso, como muitas questões de uso e costumes que eu já trouxe no canal. Não tem como nós não ter influência da doutrina católica ou da Igreja do Ocidente católica, porque esse é o nosso pensamento. Inclusive, tem interferência até no direito e dentre outras questões ou áreas. Além do mais, os métodos contraceptivos atuam de modo direto na fecundidade matrimonial. Não a procriação. A fecundidade não pode ser entendida como problema, pelo contrário, a fecundidade é um dom. Ou seja, a mulher gerar filhos, né? Enfim, do matrimônio porque o amor conjugal tende naturalmente a ser fecundo. O filho não vem de fora,
acrescentar-se ao amor mútuo dos esposos, surge no próprio âmago dessa doação mútua, do qual é fruto e realização. A igreja que está do lado da vida ensina que qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, diz o Catecismo 2366. Quais as dimensões da união conjugal? Por esse motivo, ensina o Conselho Pontifício para a Família, no 32, tudo normas da Igreja Católica. As duas dimensões da união conjugal, a dimensão unitiva e a dimensão procriativa, não podem ser separadas artificialmente sem ofender a verdade íntima do próprio ato conjugal. Sabendo que em cada ato conjugal está inerente a expressão de amor entre os cônjuges, esse amor exprime a sua verdadeira natureza e nobreza quando ele está ligado à fonte do amor. Esse amor possui várias características, vale recordar 4 consideradas mais importantes. A primeira é o entendimento da dimensão desse amor plenamente humano. A segunda é a compreensão desse amor como forma total de entrega um para com o outro, onde o egoísmo não tem lugar, mas sim a partilha entre si. Ainda esse amor fiel e exclusivo assumido no dia que recebeu o sacramento matrimonial. Por fim, o amor fecundo. Os cônjuges não se limitam na comunhão entre si, estão abertos a gerar novas vidas. O ensinamento da igreja é claro: qualquer ato matrimonial deve permanecer aberto à transmissão da vida, mesmo sabendo que essa não é a única e exclusiva finalidade do matrimônio. Nesse sentido da transmissão da vida, diz o Papa Pio XI, os pais são como que ministros da onipotência de Deus. Portanto, todo mecanismo artificial que vá contra esse princípio é ilícito. Então, você está percebendo que a Igreja Católica é veementemente contra qualquer tipo de método anticoncepcional. Claro que tem católicos, praticantes ou não, que praticam isso. Papa Paulo VI, na encíclica Humanae Vitae, declara que é excluir de igual modo como o magistério da Igreja repetidamente declarou a esterilização direta, quer perpétua, quer temporária, tanto do homem como da mulher, e ainda de excluir toda ação que, em previsão do ato conjugal, durante a sua realização ou também durante o desenvolvimento das suas consequências naturais, propõe-se como fim ou meio tornar impossível a procriação. Uso dos métodos contraceptivos. Na sabedoria da Igreja Católica, ela adverte que os métodos da regulação artificial da natalidade é um caminho amplo e fácil, que tais métodos abririam a infidelidade conjugal e a degradação da moralidade. Além do mais, com o uso das práticas anticoncepcionais, os homens podem vir perder o respeito pela mulher. É o pensamento da Igreja. Né? Tenha uma preocupação egoísta com si mesmo, preocupando-se somente com o prazer que pode receber dela. O resultado será tratá-la como um simples objeto de prazer, em vez de ser tratada como a sua companheira, com respeito e dignidade que lhe é próprio. Diz João Paulo II, na exortação apostólica Familiares Consortio, tudo em latim. A linguagem nativa que exprime a recíproca doação total dos cônjuges, a contracepção impõe uma linguagem objetivamente contrária, a do não doar ao outro. Deriva daqui não somente a recusa positiva de abertura à vida, mas também uma falsificação da verdade interior do amor conjugal, chamado a doar-se na totalidade pessoal. Como bem visto, todo e qualquer método artificial para evitar a gravidez é moralmente ilícito para a Igreja. Porém, é relevante ressaltar que existe método natural de regulação da fertilidade lícito. Então, a Igreja considera todo método anticoncepcional artificial, pílula, remédio, DIU, depois a gente vai falar dos vários tipos que existem de anticoncepcionais, como ilícitos. E, do modo natural, é lícito. Esse método consiste em passar a gravidez por meio de planejamento, usando o método natural. O mais conhecido possui uma eficácia muito grande, é o método Billings. Em suma, duas coisas devem ficar bem claras, segundo o posicionamento da Igreja Católica, inclusive está no site da Canção Nova.
Os filhos são um dom de Deus e a fertilidade não pode ser encarada como um problema. Fertilidade. Pelo contrário, mas como algo biologicamente bom e necessário para a procriação. Diácono Helenildo Pereira, que fez esse artigo aí. Tá? Então, o posicionamento da Igreja Católica é que os métodos artificiais não devem ser feitos. E os naturais podem ser feitos. Agora nós vamos falar sobre quais são os tipos, são vários, né? Muitos conhecem apenas a pílula do dia seguinte e a camisinha, mas existem muitos outros tipos de anticoncepcionais, tá? Inclusive, a gente vai trazer essa informação de especialistas, né, que falam sobre isso. Os tipos de contraceptivos hormonais de ação curta. A pílula, contraceptivo oral que geralmente combina estrogênio e progesterona, inibe a produção do hormônio responsável pela maturação do óvulo. Vem outra. Dose indicada. Deve-se ingerir um comprimido por dia ao longo de 21 dias e fazer uma pausa por 7 dias. Há também versões de uso continuado. A eficácia é 99%. Menstruação, sim, mas versões que ocorre a pausa de 7 dias. Indicações para mulheres jovens que têm problemas com tensão pré-menstrual, é preciso ter disciplina para não esquecer os comprimidos. Contraindicações, mulheres que tenham alterações na coagulação sanguínea, fumantes, obesas, com mais de 35 anos, ou com problemas no fígado, que não deve tomar esse remédio. Volta da fertilidade. O ideal é esperar 3 meses após a suspensão para tentar engravidar. E se esquecer, mudar o horário da pílula dentro de um período de 12 horas não influencia a sua eficácia, mas esquecer no comprimido apenas já é arriscado, ou seja, para a gravidez. Mais de 50% das mulheres esquecem o comprimido da cartela, que tem esse perfil. É procurar o médico e pedir para trocar o método, sugere o ginecologista José Bento. Vamos a outro, chamado injeção mensal. Produzida à base de progesterona e estrogênio, contém a dose indicada para um mês de contracepção. É uma opção barata e pode ser encontrada nos postos de saúde. Dose indicada, uma injeção a cada mês. É uma injeção. Né? Eficácia 97%, 98%. Menstruação, sim. Indicações para mulheres que não se adaptam à regularidade da pílula. Contraindicações as mesmas da pílula. Somente as mulheres que tenham irregularidade menstrual, volta da fertilidade mesmo da pílula, né? Ou seja, segue a mesma, vamos dizer assim, ritualística. E a injeção trimestral, ou seja, de 3 em 3 meses. O método caiu em desuso, pois altera a libido e provoca aumento de peso e sangramento irregular. Aumento não, altera a libido é o desejo, né? Para quem não sabe. E então já é um pouco obsoleta essa injeção trimestral. Vem outro método. Anel vaginal. É um anel que contém progesterona e estrogênio e deve ser inserido na vagina. Ele libera diariamente os hormônios, dose indicada. Deve ser usado por 3 semanas e retirado por 1 semana quando ocorre a menstruação. Também é possível fazer o uso contínuo. Eficácia em torno de 99%. Menstruação, sim, para aqueles usados durante 3 semanas, mulheres que não se adaptam ao uso de pílulas. São alternativas àquelas que não se adaptam ao uso de pílulas, né? E aí a contraindicação segue as mesmas da pílula que já falamos, e volta à fertilidade, mesma orientação da pílula. Mas não incomoda, o ginecologista José Bento afirma que o anel não gera incômodo, e não é sentido nem pela mulher, nem pelo parceiro. Ele lembra que para fazer o uso desse método é preciso conhecer e manipular a região genital. Nos Estados Unidos e na Europa, 80% das mulheres usam absorventes internos. Então, elas conhecem e manipulam mais o corpo. No Brasil, apenas 20% usa esse tipo de absorvente, afirma Bento. Temos ainda adesivo, é um combinado de progesterona e estrogênio colado à pele. Olha só. Dose indicada, cola-se um adesivo na pele semanalmente durante 3 semanas. Depois fica-se 1 semana sem o medicamento, 97% da eficácia. Menstruação continua. Além de problemas com a disciplina ao tomar pílula, né? Seriam as indicações. Há mulheres que têm intolerância gástrica a ela.
Para essas, o adesivo é uma boa opção. As contraindicações em volta da fertilidade é a mesma que já falamos da pílula. Hormonais de ação prolongada, sistema intrauterino, SIU, é um dispositivo intrauterino que libera o hormônio progesterona, ele age no útero, atrofiando o endométrio e fazendo com que o ambiente não seja favorável aos espermatozoides. O dispositivo é inserido no útero pelo médico. Dura de 3 a 5 anos, olha só. Eficácia 99,5%. Menstruação, 80% das mulheres deixam de menstruar. Pode ser usado por obesas, fumantes e com mais de 35 anos. É indicado para quem sofre com endometriose. Contraindicações não tem. Volta da fertilidade, a mulher pode engravidar no mês seguinte após a retirada. Implante, um pequeno bastão à base de progesterona que é inserido sobre a pele do antebraço. Tem duração de 3 anos, eficácia 99,8%, menstruação sim. Indicação, mulheres que esquecem a pílula. E aquelas que têm problemas de coagulação. Contraindicação, mulheres com trombose ou câncer não podem usar. Volta da fertilidade logo após a retirada. Versão manipulada. Também é uma versão feita sob manipulação que é colocada na nádega. Indicada para quem sofre demais com a menstruação. Muita tensão pré-menstrual, sangramento abundante, cólicas e endometriose. Com duração de 1 ano, só pode ser usada com recomendação médica, pois tem como efeitos colaterais pele mais oleosa, acne e componentes mais androgênios. Atualmente é conhecido como chip da beleza, pois também deixa a musculatura mais definida. Agora vamos aos métodos de barreira. Tem o conhecido DIU de cobre. Dispositivo plástico com um filamento de cobre que altera quimicamente o endométrio, dificultando a entrada dos espermatozoides. Pode causar maior sangramento e cólica. Dose indicada em consultório. O dispositivo é colocado no útero e dura 10 anos. Eficácia 96%. Menstruação sim. Indicações para adolescentes ou mulheres que não se adaptam aos métodos hormonais. Contraindicação não tem. E volta da fertilidade rapidamente. Aí nós temos conhecido também preservativo masculino e feminino. Além de prevenir a gravidez, protege contra as doenças sexualmente transmissíveis, as DSTs. Eficácia de 85% a 90%. É indicado para todas as relações sexuais. Ou prevenir a DST, isso de acordo com o ginecologista. Contraindicações alérgicos ao látex. Diafragma. Dispositivo colocado na vagina antes da relação sexual para impedir a entrada dos espermatozoides no útero. Só deve ser retirado pelo menos 6 horas após o ato. Eficácia 92%. Indicações, mulheres com mais de 35 anos, com prole estabelecida e parceiro fixo. Contraindicações, mulheres virgens ou alérgicas ao material do dispositivo durante a menstruação. Tem ainda o espermicida, produto que imobiliza e destrói o espermatozoide, pode ser líquido, gel, spray, supositório. O espermicida deve ser colocado na vagina antes da relação sexual. Eficácia baixa, deve ser associado ao diafragma ou ao preservativo. Os métodos comportamentais. E aqui entra na questão natural, né? Esses outros a gente já falou mais de artificial. A tabelinha, conhecida também. Considerando o ciclo menstrual de 28 dias a 30 dias, a fertilidade máxima seria entre 12 e 15 dias, aliás, entre o 12º dia e o 15º dia, a contar do primeiro dia do começo da menstruação. O método consiste em não ter relações sexuais no período fértil, eficácia baixa. E tem o coito interrompido, retirada do pênis da vagina antes da ejaculação, eficácia, tem alto índice de falha e não é recomendado. Ainda temos mais um outro. É os métodos definitivos, que é a esterilização feminina, a laqueadura, procedimento cirúrgico para ligamento ou corte das tubas uterinas que ligam o ovário ao útero,
requer anestesia geral e tem eficácia de 99%. E a esterilização masculina, a vasectomia, né? Vasectomia, consiste no corte do canal que leva o espermatozoide do testículo para outras glândulas. É um procedimento cirúrgico, seguro, rápido e que não atrapalha o desempenho sexual. Tem 99% de eficácia. Vamos ver se tem mais alguma aqui informações. Enfim, em suma, esses são os métodos anticoncepcionais. Todos os tipos. Tá aí. Inclusive, é interessante até trazer aqui um dado histórico. Ó, nos anos 60, uma década de efervescência comportamental, tecnológica e política, o surgimento do medicamento chamado Enovid mudou a relação da mulher com a fertilidade. A droga antes usada para tratar desordens menstruais foi a primeira pílula anticoncepcional da história. O tom revolucionário de novidade estava até em sua publicidade. Isso fazia referência à figura mitológica de Andromeda, livre de correntes, simbolizando a libertação feminina da ameaça da gravidez indesejada. Mais de meio século e novos métodos contraceptivos depois foram criados. Um contrassenso se apresenta, mesmo com o aumento das opções para evitar gravidez, o número de mulheres que gestam sem planejar segue subindo. Dados apresentados na oficina latino-americana para jornalistas, realizada em abril na cidade do México, mostram que anualmente há 203 milhões de gestantes ou gestações no mundo. Do total, 40% não são planejadas. E dessas, 50 terminam em aborto. América Latina e Caribe lideram o ranking das 17,8 milhões de gestações. 56 não são planejadas. Lembrando que esse abril que nós estamos falando aqui é do ano de 2018, ou seja, ano passado. É algo até recente, né, se a gente analisar. Então, tá aí o histórico e os tipos de métodos contraceptivos. Pode ser o que está chegando aí. Atrofiando significa que o feto morre de fome por falta de escamação do útero, possivelmente. Espera aí, Karine Carlos, vamos ver. Porque a igreja é contra até a camisinha, a igreja católica. O natural que a igreja católica está falando não é a camisinha, é aqueles dois que nós falamos ali. É o coito interrompido ou a tabelinha, principalmente a tabelinha. E foi falado esse tal de método de Billings, acho que é assim que fala, que é uma técnica natural e tem como objetivo identificar os períodos férteis e inférteis da mulher a partir da observação do muco cervical, que pode ser identificado logo na entrada da vagina, sendo possível assim planejar ou evitar a menstruação. Deixa eu ver se é a mesma coisa que a tabelinha com outros nomes, né? Porque são tantos nomes. A eficácia do método, no entanto, não é muito clara. Vamos ver. As evidências eficazes não são muito claras. O uso do tipo do método é associado com uma taxa de gravidez de 1 a 22%. Um estudo da Organização Mundial da Saúde constatou que 15% é causado por uma decisão consciente de abandono do método. Enfim, aqui não fala exatamente o que vem a ser. Vamos ver. Método de Billings, eu estou lendo em português, pode ser que seja outra pronúncia. Deu para entender, né? Período fértil infeta a mulher a partir da observação do buco cervical, pode ser identificado logo na entrada da vagina, se é possível assim planejar ou evitar uma gestação. O muco indica as alterações hormonais que acontecem no corpo da mulher, sinalizando a menstruação, indicando os dias férteis e inférteis da mesma, sendo a sua observação útil tanto para quem deseja quanto para quem não deseja engravidar. O método Billings pode ser chamado também de
método padrão básico de infertilidade, já que sinaliza os dias em que pode-se ter relações sexuais sem risco de engravidar, mesmo sem usar nenhum método contraceptivo, como pílula anticoncepcional ou camisinha. O uso da camisinha, porém, é imprescindível, pois não só previne a gravidez, como também evita doenças sexualmente transmissíveis. Aí a prática é como se usa esse método, que vai entender que é diferente da tabelinha, é o seguinte: para usar esse método, deve-se anotar diariamente como está seu muco cervical, observando a secreção presente na entrada da vagina. Você deve observar, a mulher no caso, a sua secreção vaginal sempre que usar o papel higiênico, após urinar ou defecar, e no final do dia anotar os seguintes parâmetros numa folha ou no celular. Enfim, aqui vai explicando os detalhes, né? Dias de menstruação, sentir seca, sentir levemente molhada. Inclusive, essa informação eu estou tirando da tuasaude.com. Aí, quiser saber um pouco mais disso, é só analisar aí. Vou falar porque é muito extenso. Então, a Igreja Católica considera o método bilíngue. Possivelmente a minha tabelinha. Acho que o coito interrompido eles não consideram muito. São os métodos naturais, os demais são artificiais. Ali está dizendo, é outra coisa. Ali é lei de Levirá, que a mulher casada, por exemplo, com meu irmão, se meu irmão falecesse, eu tinha que casar com a minha cunhada para dar semente para meu pai. Ou seja, tem que ser um filho homem, inclusive. Era a lei lá dos judeus. Vamos lá. Agora nós vamos falar de Bíblia. Separei bastante coisas. O cristão pode usar, aliás, no caso a cristã, né? É bom, o cristão também, às vezes, o homem tem que usar, né? No caso da camisinha. Cristão pode usar anticoncepcional, evitar filhos, é pecado? Vamos lá. Vai falar de Gênesis, depois vai chegar no Gênesis 38. Para falar do posicionamento bíblico sobre métodos anticoncepcionais, temos que orientar sobre a importância com que os filhos são vistos na palavra de Deus. Em primeiro lugar, filhos são uma ordenança do Senhor, dentro do propósito do casamento. Deus ordenou que o casal deve frutificar. Está lá em Gênesis 1, 28. E no capítulo 9, versículo 1. Em segundo lugar, a Bíblia diz que os filhos são dádivas de Deus. Gênesis 4:1, Gênesis 33:5. O rei Salomão escreve que os filhos são uma herança do Senhor, uma recompensa que ele dá. Ele também diz que é feliz o pai que possui muitos filhos, pois jamais ficará desamparado. Salmo 127. Isso significa que, originalmente, os filhos devem ser fonte de alegria, contentamento e segurança para os pais. Provérbios 23, 24. Em terceiro lugar, a Bíblia mostra a esterilidade como motivo de grande tristeza e vergonha. A falta de filhos nos tempos bíblicos poderia resultar em discriminação, mesmo ser vista como um tipo de maldição, como está em Gênesis 31, 23, e em 1 Samuel 1, 6, 8, né? O caso de Ana, lá, Samuel, e em Gênesis é o caso de quem? De Raquel. Temos exemplos de vários personagens bíblicos que sofreram muito com esterilidade. Inclusive, a Bíblia lista em detalhes como algumas dessas pessoas clamavam a Deus para que pudesse gerar filhos. Sobre esse mesmo aspecto, quando Deus abria a madre de uma mulher estéril, isso era visto como uma grande maravilha, um grande milagre, sinal da benevolência divina. Sara, Rebeca, Raquel, Ana, Isabel, mãe de João Batista. São algumas mulheres que viveram esse tipo de situação. Em terceiro lugar, os filhos fazem parte do propósito de Deus com relação à expansão do seu reino no mundo. Em outras palavras, os filhos são para realmente a realização da obra do Senhor, fazem parte de algo importante na tarefa da proclamação do Evangelho. Por isso, repetidas vezes, as Escrituras aconselham os pais a instruir seus filhos no caminho da justiça. Provérbios 28, 7, 29, 3, 17. Filhos longe dos caminhos do Senhor também são motivos de descontentamento. Provérbios 17, 21, 25. Aí chegamos aos métodos contraceptivos. Existem muitos métodos contraceptivos, anticoncepcionais, naturais e artificiais. Já falamos sobre eles, né? Os
Anticoncepcionais naturais são todos aqueles métodos que não usam nenhum recurso artificial para evitar a concepção. A famosa tabelinha é um dos mais conhecidos. A Bíblia menciona uma pessoa, Onã, que utilizou o método contraceptivo natural, o coito interrompido. Aquilo ali que ele fez foi o coito interrompido. 31, aliás, de Gênesis 38. Não foi masturbação, muitos dizem que é masturbação. O pecado ali é porque ele estava infringindo a lei do levirato. Como já disse, ele tinha que casar com a sua cunhada e ter filhos com ela para dar semente para o seu pai. Era a questão da apropriação. Esse era o erro ali. Ele não quis, e aí se tornou abominável ao Senhor e acabou morrendo. Já os métodos anticoncepcionais artificiais, como o nome já diz, utilizam soluções não naturais para evitar a gravidez. Nessa categoria pode-se encaixar ou enquadrar os métodos anticoncepcionais químicos, hormonais, mecânicos, etc. Alguns métodos contraceptivos artificiais são abortivos, ou seja, agem após a concepção, causando aborto. Mas a Bíblia não deixa dúvida de que a vida começa na concepção. Salmo 139, 13, 16. Jeremias 1, 5. Né? Já desde o ventre da tua mãe conheci. No 139 diz, tu criaste o mim no meu ser, me teceste no ventre de minha mãe, eu te louvo porque fizeste de modo especial e admirável, e assim vai. Em Jeremias, que é o profeta, né, no capítulo 1, e no versículo 5, nos diz que antes que eu te formasse no ventre, te conheci, e antes que saísse da madre, te santifiquei. As nações se dizem por profeta. Gálatas 1,15, que nos diz o seguinte, mas quando aprove Deus que desde o ventre de minha mãe me separou e me chamou pela sua graça, Paulo falando sobre o seu chamado. Portanto, o aborto é um assassinato, é a quebra do 6º mandamento. Êxodo 20, 13, que fala, não matarás, né? É isso. Também é inegável que os métodos contraceptivos artificiais são utilizados amplamente para promover a imoralidade sexual. As facilidades concedidas pelos anticoncepcionais encorajam muitas pessoas à infidelidade conjugal e à promiscuidade desenfreada. Alguém que evitou ter filhos na Bíblia. Quando se pergunta se evitar filhos é pecado, logo se lembra do exemplo de Onã. De fato, não, Onã utilizou o método conceptivo para evitar filhos, e seu fim foi a morte. A Bíblia diz que ele fez o que era mal perante o Senhor. Gênesis 38, 10. Todavia, o caso de Onã deve ser considerado à luz do seu contexto. É aquilo que eu já falei. Onã teve de casar com a viúva de seu irmão, segundo a lei do levirato. Essa lei tinha por objetivo garantir a descendência de um homem que eventualmente morresse sem filhos. Através do casamento, levirato, a viúva poderia casar-se com um cunhado. E o primeiro filho do casal seria contado como filho legal do marido morto. Assim, a perpetuidade de seu nome era garantida e sua herança preservada. Onã, no entanto, aceitou o casamento, levirato, mas recusou-se a gerar filhos em Tamar, a viúva de seu irmão. Isso significa que ele desrespeitou Tamar. Ele colocou numa posição que apenas serviu aos seus desejos, então Deus o matou. É fácil perceber que o problema de Onã não foi evitar filhos, mas a motivação que levou a isso. Ele era um homem mau, perverso e egoísta. Então, por isso tem que analisar todo o contexto. Mas o caso de Onã pode servir de lição para os cristãos. O exemplo dele deve nos fazer refletir sobre quais são os motivos que nos levam a evitar ter filhos, a casais que querem evitar os filhos por puro egoísmo. Eles veem os filhos não como bênçãos dadas por Deus, mas como problemas que arruinam suas vidas supostamente perfeitas. Isso tem a ver. Tem casais que casam e não querem ter filhos, mas copulam. Né? Eu não digo um casal que já tem 3, 4, 5 filhos. Pode até fazer a laqueadura, até por recomendação médica, não tem pecado a mulher fazer. Como eu conheci, olha só o exemplo, um obreiro da Igreja de Deus do Amor, inclusive, que ele casou com a menina, ele tem 16 anos, ela 14. Acho que foi isso.
Ou ele 18, ela 14. Eu só sei que quando ela tinha 21 anos, ela já tinha 7 filhos. E aí ela foi obrigada, automaticamente, por prescrição médica, a fazer a laqueadura, porque ela ia morrer, possivelmente, de tanto parir. Né? Eu também tenho alguns exageros, tem que ser analisado todo o contexto, cada caso é um caso. Além disso, o entendimento equivocado desse ponto conduz ao erro em discernir os propósitos do sexo na união conjugal. O sexo foi criado por Deus para ser desfrutado dentro do contexto matrimonial, não apenas para fins de criação, mas também de satisfação e deleite mútuo entre os cônjuges. 1 Coríntios 7, 1, 5. Portanto, é absolutamente legítimo que dentro do casamento o casal mantenha relações sexuais sem que resulte numa gravidez. Não quer dizer que o sujeito vai copular só para fazer filho. Pode ter o prazer, sim, mas desde que seja tudo dosado, equilibrado, né? Métodos anticoncepcionais afrontam a soberania de Deus. Evitar filhos é uma falta de fé. Algumas pessoas afirmam que usar anticoncepcionais afronta a soberania de Deus sobre a vida. Essas pessoas dizem que Deus é quem deveria determinar quantos filhos um casal deve ter. Mas quem disse que não é Deus que determina o número de filhos de um casal que utiliza métodos contraceptivos? Essa alegação não faz sentido quando entendemos a doutrina da providência divina e reconhecemos que Deus cumpre seus propósitos eternos, até mesmo através de nossas ações e escolhas. Isso significa que o uso de métodos anticoncepcionais não representa um desafio para que o Todo-Poderoso controle todas as coisas, inclusive o tamanho da família. Com métodos anticoncepcionais ou sem eles, Deus continua sendo aquele que abre e fecha a madre da mulher. No final, ele é quem determina quando e quantos filhos um casal irá ter. Outras pessoas alegam evitar filhos é pecado porque reflete uma falta de fé em Deus. Essas pessoas dizem que o casal cristão pode ter o máximo de filhos que puder sob o controle de que Deus providenciará o sustento para todos eles. De fato, é Deus que supre as nossas necessidades, mas em nenhum momento a Bíblia nos encoraja a irresponsabilidade nesse sentido. Evitar filhos é pecado? Segundo o artigo, conclui que, biblicamente, evitar filhos não é pecado, desde que o método seja correto e a motivação seja honesta. Os casais cristãos podem recorrer a métodos anticoncepcionais, mas tais métodos não podem ser abortivos. É muito importante falar sobre isso e garantir essa condição, e cabe ao casal pesquisar corretamente qual método usar. Qualquer anticoncepcional que atue após a fecundação deve ser terminantemente rejeitado, porque ele está fazendo aborto, pois biblicamente isso configura aborto, como já disse. Com relação à motivação, realmente existe motivo justo para que filhos sejam evitados. Por exemplo, às vezes é preciso evitar filhos por questões de saúde da mulher, por falta de condições necessárias para garantir a criação da criança, né, que vai vir. E até porque também tem a questão de números de filhos, para o planejamento correto do intervalo entre uma e outra gravidez também. E por aí segue o artigo. Então, em suma, é o seguinte: à luz do Evangelho, a gente pode compreender que pode fazer, desde que sejam naturais, né, como a tabelinha, como já disse, como aquele outro ali que foi citado pela Igreja Católica, pelo Catecismo, né, bilíngues, e também o coito interrompido. Aí muitos vão dizer, não, isso é pecado, está jogando a semente fora. Não é isso que está ali naquele contexto. Ainda tem mais outras coisas para falar, né? Só estou trazendo aqui o resumo. Pai do Senhor, Karine, Iraci, boa noite, Sandra Mendes. Ali já respondi a pergunta da Karine, Maria Marciana, Pai do Senhor. Luiz Rogério, você poderia me explicar? Tá, já expliquei. Credo, que curso, os filhos são herança do Senhor, sim. Não é também era contra os métodos anticoncepcionais, né, ou anticonceptivos, né? O que os evangélicos dizem sobre isso? Os crentes permitem laqueadura? Luiz Rogério. O missionário ele teve uma educação católica, e como um bom católico, seguidor do catecismo, ele era contra, né, para quem era da PDA, estou falando, muitos desses métodos, né? Como já disse que a Igreja Católica só considera o método natural aquele que eu falei lá, o Billing, né? A vasectomia e a laqueadura, se for prescrita por médico, não é pecado. Se o médico disser, olha, você não pode ter mais filhos,
porque você corre risco de vida. Pode fazer, a mulher, né? E no homem, se tiver alguma problemática, pode fazer também. Isso é claro, inclusive até na questão do aborto, na lei, no Código Penal, se a mulher correr risco de vida na gravidez, ela pode fazer o aborto. E as outras alternativas são, se ela for estuprada, né, que é outra exceção à regra, estuprada, falei certo agora, né? E quando souber que tem fetos anencéfalos, que não tem uma formação correta do cérebro ou até sem cérebro. Já vi casos de homens que tiveram cachimba recolhida e tiveram filhos. Cachimba? Ah, sim, pode ocorrer. A pessoa, às vezes, tem alguma deformidade, ainda mesmo assim ter filhos, né? Sim. Uma família com 5 crianças, como vão fazer laqueadura? Pois é. É o caso que eu citei desse obreiro ali, que inclusive até era parente meu, meio por longe, por parte de vó, ou de vô, acho, que ele teve 7 filhos, e aí a médica disse lá, olha, você não pode ter mais filho, ou filhos, né, no caso. Tem que fazer a laqueadura. Pronto. Imagina, 7. E ela estava com 21 anos. E a idade fértil da mulher geralmente chega até 40, ou até às vezes passa dos 40 anos de idade. Então ela ia ter, no mínimo, mais uns 7, ela ia ter quase 20 filhos. E tinha um problema de tanto parir, né? Poderia falecer. Então, nesses casos, não tem pecado, né? A questão é simples, é o motivo, como foi dito no último artigo que eu acabei lendo aqui. Se o motivo é egocêntrico, não quero ter filho porque eu não quero ter filho, eu odeio criança. Tem casal que é assim, né? Isso é errado. Agora, se o motivo é por doença, ou às vezes a pessoa até quer ter filho e não consegue ter, também não tem culpa. Depois eu vou entrar num texto muito emblemático que fala mais ou menos sobre isso. Mas antes, eu vou acrescentar, deixa eu ver se dá para acrescentar mais alguma coisa aqui. Não. Então, deixa eu ver aqui, eu já vou para essa pergunta, eu já vou para esse texto emblemático. Em 1 Timóteo 2,15 está escrito o seguinte: salvar-se-á, porém, dando à luz filhos, se permanecer com modéstia na fé, no amor e na santificação. A mulher salvar-se-á, né? Ou como está no texto claramente, é isso. Aí, quer dizer que a mulher que não pare, ela está em pecado? Ela vai para o inferno? A mulher que é estéril? Quer dizer que a mulher que teve um filho e não teve mais está em pecado? Não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo a Timóteo. Nós temos que analisar todo o contexto. Primeiro que a família naquela época era patriarcal, em toda a antiguidade, romana e grega. O homem-chefe da família era o que determinava as ações da clã, mulheres e filhos. A participação da mulher é restrita na sociedade, no mundo do trabalho, educação, na presença, até mesmo dos tribunais de julgamento. A questão do confronto entre os valores novos que Jesus propõe à sociedade em relação à mulher não eram bem vistos pelos judeus ou romanos, acostumados a decidir por suas mulheres e famílias. E agora, como entender esse texto? Possivelmente existem doutores considerados falsos por Timóteo na comunidade que anunciavam às mulheres a possibilidade de não casar-se. Então, por isso que foi essa recomendação. Sabendo que a vocação da mulher, primeiro de tudo, é a maternidade, colaborar com Deus em gerar novas vidas e educar seus filhos. Só podemos entender a proposta pastoral de Timóteo à comunidade se olharmos a participação da mulher nos olhos de Cristo. Não tem nada a ver com a questão da condenação ao inferno, é óbvio. Aí aqui tem uma outra explicação, até um pouco mais complexa, até falando de grego e tal. Primeiro, o verbo salvar no grego sozo, utilizado nas epístolas pastorais, 1 e 2 de Timóteo e Tito, para se referir à salvação espiritual concedida por Deus por meio de Jesus. Essa salvação é recebida pela fé. Segundo termo é preposição através. No grego dia, tem a impressão de que ela introduz um significado para a salvação, como, por exemplo, em 1 Coríntios
15:2. Já o terceiro termo é o substantivo gravidez, no grego teknogonia, e dá o significado e dá a luz. E aí a interpretação é que o significado salvar, leia-se manter seguro, preservar, no sentido da vida da mulher, ser preservada durante o nascimento da criança. Isso é dificilmente defendido. As mulheres serão salvas por meio do nascimento do filho, por meio da Eva. É que tem essa ponte também, né? Mulher salvar-se-á, dando filhos, né? Enfim, até a questão espiritual, a interpretação metafórica dessa salvação. Quer dizer, o próprio nascimento, o próprio Cristo, né? Enfim, aqui a explicação é extensa, fala muita coisa e tal, mas no fundo para dizer a mesma coisa. A salvação requer perseverança na gravidez, a memória de nossas falhas não deve perturbar nossa certeza de salvação, mas deve nos motivar a fé e a santidade. Bom, esse texto ele é emblemático porque muitas pessoas utilizam para dizer, olha, você não pode fazer nenhuma impedição ou evitar nenhuma gravidez, porque está escrito a mulher será salva exatamente por conta de dar filhos, salvar-se-á ou gerando filhos. Mas ali é no contexto de que a mulher deve, sim, quando casar, ter filhos, pelo menos um. Não diz também a quantidade de filhos, né? Fala filhos, não quer dizer mais do que um, mas não diz a quantidade, primeiro ponto. Segundo ponto, o matrimônio realmente é para criar família, a intenção, o objetivo do matrimônio é esse, né? Que sentido tem o casamento, se não o coito, e depois o coito, a possibilidade de prole. E um terceiro ponto ainda, que até é lógico, que não tem nada a ver com a questão de salvação. Só se eu der filhos que você salva? Não. Quantas pessoas que vão dar filhos e não vão ser salvas? Mulheres, né? Quantas pessoas que geraram filhos e mais filhos não foram salvas? Inclusive, cabe destacar que as mulheres estéreis, né, ou estéreis, perdão, elas se sentiam, como já disse, envergonhadas por não ter filhos, pediu a dádiva de Deus. E se Deus não concedesse, como é que ficava? O caso de Raquel foi ter Benjamim e não era da vontade do Senhor ela ter Benjamim. Ela temou e teve Benjamim. O que ocorreu? Morreu. É mais ou menos o que pode acontecer com mulheres que o médico diz, olha, você não pode ter mais filhos, você só pode ter um, já teve uma gravidez arriscada, não pode ter mais. E a mulher vai lá e tema e tem outro. E aí, às vezes, falece, porque está tentando até contra o próprio Deus. Porque o médico é um profissional, né? E ali não tinha médico como nós temos hoje, mas tinham possivelmente a revelação do Espírito. Então, nesse caso, inclusive, dá respaldo à prescrição médica. O médico diz não pode mais engravidar, a mulher não deve mais engravidar. Deve fazer a laqueadura. Está na Bíblia, né? Sim, Ana Estéreo, o Senhor abriu a sua mata. Sim, sim. Mas será que a Ana teve mais filhos? Eu não me recordo, acho que não. Foi só aquele. Também, claro, Sara, os três iniciantes, né? Ou o patriarca levou Abraão, mas a descendência, Abraão, Isaac e Jacó. A Sara era estéril, a Rebeca era estéril e a Raquel era estéril. Interessante isso. Eu acho que essa palavra que a mulher se salvará dando à luz a filhos, porque naquela época, quando o marido morria, a mulher era aparada para o filho. Sim, também tem a ver com isso também, Karina, é verdade. Uhum. Como nós vimos no caso da viúva de Sarepta, que Elias, o Eliseu, estava lá, né, e, inclusive, deu um filho, falou para... Não foi para a mulher, foi para a mulher sunamita, né?
que Deus avisou que ela ia ter um filho e ajudar, né? Tem a ver. Tenho dúvidas se é errado a barriga do aluguel. Hoje em dia tem várias fórmulas. Bebê de proveta, nós temos inseminação artificial, nós temos várias possibilidades. Eu, particularmente, não acho errado, porque é um legítimo, entre aspas, né, um consanguíneo. Aí fazer a barriga de aluguel, do que ligados aqui na Terra será ligado lá no céu, e o objetivo é bom, qual é o problema? Inclusive, teve um caso aqui em Santa Catarina, em Criciúma, precisamente, que uma mãe ficou grávida do próprio... Vou dizer, meu Deus, o que é isso? Espera lá. Ficou grávida do próprio genro. A sogra ficou grávida do próprio genro. Como assim? É porque a mãe, com 50 e poucos anos, foi barriga de aluguel da filha que não poderia ter filhos. E como eles não queriam ninguém fora da família, colocaram na mãe. Como é que fica? É pecado. Mas não foi feito o coito. Fisicamente foi trabalhado em laboratório. E a causa até é boa, nobre, aspas, para que a filha tivesse um filho. Eu não vejo pecado nesse sentido. Então, a barriga de aluguel pode ser interessante, pode ser viável. A questão da inseminação artificial, a questão do bebê de proveta, e dentre outras técnicas. Também, se o casal quiser, não vejo problema, né? Inclusive, tem uma outra questão que muitos vão parar para analisar e ficam condenando. É condenado a masturbação. Mas, por exemplo, o camarada que quer deixar um sêmen lá para doar para o banco de sêmen, ele vai fazer uma masturbação para deixar o sêmen lá. Mesmo que ele não esteja casado, quer doar para que alguma mãe possa ter filho, às vezes até solteira ou com seu cônjuge, e o espermatozoide dele não é fértil, por exemplo. Ou em casos que o próprio cônjuge vai lá ter que se masturbar para deixar o sêmen, para depois ser fecundado no óvulo, trabalhado no laboratório para dar certo. Então, é isso aí que tem que ser analisado. Estou tendo um problema aí, que não sei quem está passando com uma moto para lá e para cá, aquele ronco diabólico. É interessante que isso a polícia não pega, né? Isso aí, esse ronco do inferno para perturbar a gente, a polícia não pega, poluição sonora. Mas perturbar a gente quando a gente está andando na rua, ficar encarando e fica encarando. Olha como eu me indigno nessas coisas aqui na cidade. Mas voltando ao assunto. Então, eu percebo que também não tem pecado nesse sentido, porque é um motivo, né? Por isso que eu digo, tudo tem exceção à regra, né? Às vezes a gente quer dizer, não pode, mas espera lá, tem algumas situações que tem que ser analisadas, né? A gente não pode ser arrogante. Então, em suma, desse estudo todo que nós falamos ali, é pecado a mulher utilizar métodos anticoncepcionais? No meu modo de pensar, não seriam os naturais, que são os três ali que eu falei. Tabelinha, aquele que eu nem sabia que tinha, né? Que foi até indicado ali pelo Catecismo da Igreja Católica, que é o bilinx, e o coito interrompido. E quando já tem muitos filhos e não quer ter mais. E aí poderia ser o artificial no caso de prescrição médica, por exemplo, a laqueadura ou a vasectomia. Você acha assim? Esse é o meu modo de pensar, não quer dizer que eu esteja correto. Eu sei que tem pessoas que utilizam camisinha, que utilizam a pílula. E se fosse para usar esses outros artificiais, que não utilize como é a recomendação aqueles comprimidos ou aqueles métodos que sejam abortivos, né? Porque daí você está cometendo um outro pecado. E não seria só evitar filhos, mas matar filhos, né? Fetos, porque a vida já existe desde a fecundação ou da formação ali, da fecundação, né, do óvulo do espermatozoide. Mas a inseminação de outro homem. Se o homem tem problema, está lá no banco de sêmen, ninguém sabe de onde vem aquele espermatozoide, né, porque essa é a política que se tem, né, ou deve ter, também acho que não teria problema, né? Aliás, muitas mulheres até que andam no ambiente ou que são, né, lésbicas acabam fazendo isso, né? É também estranho, claro que é um pouco estranho, né? Mas se quer ter, o que eu posso fazer, né?
E eu, porque eu não trouxe aqui, mas se for procurar, tem tantas técnicas que você nem imagina. Eu já acompanhava muito tempo atrás a possibilidade, inclusive, de, pelas células da pessoa, engravidar. Não precisa nem de espermatozoide e óvulo. Não sei como é que fazia o procedimento, mas eu ouvi falar disso um pouco, né? Não quero me alongar mais nisso, porque eu não me recordo exatamente, mas eu vi notícia há muito tempo atrás sobre isso. Então, a ciência está se multiplicando, né? E às vezes até para substituir Deus. E é aí que cumpre a palavra também. Se multiplicar a ciência, onde vão querer adorar a ciência e não o Criador. O homem, não Deus, já está ocorrendo. Peraí, depois do terceiro dia após a ejaculação já existe vida. Para os médicos, não, mas para Deus, sim. Sim. Uhum. É claro que tem que estar fecundado com o óvulo, né? Porque às vezes está o espermatozoide, mas a mulher não ovulua, não, tá? Agora eu esqueci o termo. E ovular, né? E aí não acontece nada, né? Como é na questão da menstruação ali no período que ainda não está fértil. Ovulação, né? Não está ovulando, não acontece nada. Aí que é interessante. Muitos ficam dizendo é pecado você, no caso do homem, interromper e ejacular fora. Né? Vou se escandalizar com o termo. Mas o homem pode ejacular dentro e não engravidar. Então, dá no mesmo também, né? Claro que eu não estou defendendo aqui para não ter filhos, não estou defendendo aborto, nada disso. São casos, mais casos. E, geralmente, as pessoas têm 2, 3 filhos, e isso já é quase que uma norma, né? Até uma espécie de controle da natalidade, vamos dizer assim. Eu vejo a diferença. Minha avó teve 8 filhos, podendo ter 11, porque 2 acabaram morrendo, e outro foi um aborto provocado, assim, espontâneo. Não foi provocado, espontâneo. Se for contar o meu bisavô, teve 20 filhos, né? Foi regredindo com o passar do tempo. A pílula surgiu na década de 60. A avó casou na década de 40. Né? Talvez se tivesse descoberto ou coisa. Antes ela não teria tanto filho, né? Sabe-se lá. Também não perguntei para ela se ela utilizou algum método anticoncepcional. Possivelmente não. Ele tem para outra configuração, principalmente no interior. Hoje em dia, 1, 2, no máximo 3 já é muito. Até quando já tem mais do que 3 já é estranho. Filharada. Tá. Em igreja você às vezes encontra, tem bastante filho. Por exemplo, a minha tia, ela se converteu em 1984, ou na década de 80. Ela tinha 3 filhos. E ela tomava os métodos, aliás, os comprimidos, ou usava camisinha, enfim. Aí ela se converteu, a igreja proibia isso. Ela teve mais 3 filhos, já até quase uma idade pouco avançada, diria. Teve um filho com 40 e poucos anos, 43 ou 44. Então, fica a critério de cada um, né? E esse é o meu pensamento aí, vocês viram. Fica a critério de cada uma das pessoas, principalmente das mulheres, né? E falar com o seu parceiro também, o que é ideal ou não, se quer ter mais filhos ou se não tem que ter um. O problema é não ter nenhum, né? Esse é o grande problema. Você vai casar e tem a chance de ter filhos, né? Não tem nenhum problema, e aí não quer ter. É complicado. Eu continuo com essa proibição. Acabei de ler, Luiz Rogério. Está no Catecismo da Igreja Católica, está no site da Canção Nova, que eu li ali. Eles são favoráveis só do método natural do bilingues. Nem falou de tabelinha, né? Não sei se eu estou falando o termo certo também. Deve ser estrangeiro, eu estou lendo como português. Até eu não conhecia muito esse método pelo nome, não. O Papa está sendo uma liberal? Eu creio que não está sendo, por conta de eu ter dito isso aí há pouco, aí do catecismo. Porque tem muita fake news. Eu fico dizendo que o Papa é liberal, que o Papa vai liberar a camisinha, que o Papa vai liberar o casamento homossexual, mas não é bem verdade, não. Minha mãe teve 11 filhos, agora tem 10, um morreu por causa das drogas. Pois é. Então, naquele tempo se tinha bastante filhos, né? Não sei se a sua mãe é um pouco de idade. A minha tem 60 e poucos anos, só teve um. E ela teve um problema para me ter também, porque cesárea.
Acho que nem podia ter outros filhos. Mas a minha avó já teve parto normal, 11, né, praticamente. Não, 10. Roubar para liberar é complicado. Então, tá aí o estudo. Deus abençoe a todos. Nós estamos chegando já às 11 horas e 30 minutos. Tá aí a segurança. Vai. Não sei se vocês estão escutando aí, deve estar escutando. E até uma próxima. Sempre trazendo algumas temáticas importantes, interessantes para estar comentando, né? Faz um comentário, traz os artigos e fala sobre. Deus abençoe. Boa noite a todos. E até uma próxima. Obrigado pela manifestação aí de todos que estiveram. Até vou ler o nome de cada um aí. Iraci, Karine, que é a moderadora lá no outro canal. Aqui, graças a Deus, eu ainda não preciso colocar moderadores, porque não tem muitas mensagens ruins. Mas na hora que aparecer, a gente vai colocando também. Sandra Mendes, Maria Marciana, Luiz Rogério, Daniel Lima, a Andressa sempre está conosco. Ver se tem mais alguém. Maria Glória Nascimento. E é isso. Deus abençoe a todos. Obrigado e até mais.